Muito bom dia, só agora ligou o seu rádio, seja bem-vindo às manhãs 360. Em estúdio, junta-se agora a nós Cátia Bruno, jornalista do Observador, e no direto ao assunto de hoje é nosso convidado, o embaixador do Reino Unido em Portugal, Chris Saint, e o nosso convidado direto ao assunto das manhãs 360. Senhor embaixador, muito obrigada por ter vindo à Rádio Observador. Bom dia e obrigado pelo convite. Há cerca de 400 mil cidadãos portugueses a viver no Reino Unido. O governo anterior de Theresa May deixou a promessa de que todos os cidadãos da União Europeia terão assegurados os direitos de que gozam atualmente, mas entretanto temos um novo primeiro-ministro. Pergunto-lhe, senhor embaixador, se o Reino Unido mantém o compromisso de que esses direitos estejam salvaguardados, mesmo em caso de no deal. Claro que sim. E o novo primeiro-ministro britânico reiterou na sua primeira declaração após tomar posse como primeiro-ministro do mesmo compromisso que fez a sua antecessora há alguns meses. Então, eu diria que não há grandes motivos para os portugueses no Reino Unido se preocuparem para o futuro, mesmo no cenário de sem acordo, do no deal. A comunidade portuguesa no Reino Unido é muito importante, faz um contributo enorme para a nossa sociedade, a nossa economia. São os nossos amigos e vizinhos e serão muito bem-vindos no futuro. E também temos uma comunidade de britânicos em Portugal com uma dimensão considerável. Sim. Imagino que também estejam preocupados com a situação em que eles estão. Há cidadãos com património cá, há muito turismo a vir do Reino Unido para Portugal. Vocês na Embaixada têm acompanhado também essas situações? Essas preocupações estão a ser acauteladas? Sente que se está a resolver os problemas que possam surgir daí? Sim, quanto à comunidade britânica em Portugal, nós mantemos contactos muito estreitos com elas. E eu acho que também em Portugal não há motivos para os britânicos se preocuparem, porque mesmo no cenário no deal, o governo e o Parlamento português passaram uma lei que protege os direitos dessa comunidade no futuro. Quais são as principais preocupações dos cidadãos britânicos que vivem em Portugal? Obviamente a queda no valor de libra esterlina é um problema para muitos pensionistas, sobretudo. E eles têm preocupações sobre questões muito práticas, como acesso a serviços sociais, serviços de saúde, etc., no futuro. Mas eu tenho a confiança de que todos os problemas vão resolver-se. Mas essas preocupações, acesso a serviços, já estão garantidas? As negociações com o governo português já têm soluções para essas questões que se vão levantar ou que se podem levantar? Sim. No cenário de um acordo do Brexit, haverá um tratado internacional que garante os direitos dos cidadãos, tanto portugueses no Reino Unido como britânicos em Portugal. Mas mesmo no cenário de no deal, temos também a garantia desta lei portuguesa que protege os direitos dos britânicos no futuro. Tem havido muitos contactos do Sr. Embaixador com o governo português, precisamente para isso. Quase diariamente. Sim. E falamos muito frequentemente desta questão dos direitos dos nossos cidadãos. É uma grande prioridade tanto para nós como para o governo português. Com os negócios estrangeiros ou é ao nível do Primeiro-Ministro? Não falo muito frequentemente com o Sr. Primeiro-Ministro, mas normalmente com o Ministro de Negócios Estrangeiros e outros ministros também. Uhum. Olhando agora para a situação no Reino Unido um pouco, o Primeiro-Ministro Boris Johnson tem dito que não quer excluir de todo a hipótese de uma saída sem acordo, de um no deal, mas que a situação preferencial seria a de um acordo. Esta terça-feira tivemos um telefonema entre a chanceler alemã Angela Merkel e Boris Johnson que, segundo as fontes dos dois governos, não terá corrido bem. Há mesmo que use a expressão é impossível ter um acordo nesta altura. Tem confiança de que ainda é possível dar a volta a isso, com o relógio a contar e cada vez mais próximo do dia 31? Eu acho que sim. Obviamente estamos num momento importante, talvez decisivo, neste processo do Brexit. Temos um governo no Reino Unido e um primeiro-ministro que estão muito determinados a cumprir
a promessa que foi dada ao povo britânico em 2016, ou seja, a promessa de implementar o resultado do referendo. Obviamente seria muito melhor que o Reino Unido sair como um acordo que garante uma saída bem moderada. E na semana passada o Reino Unido fez uma proposta em Bruxelas, uma proposta séria, uma proposta sincera para tentar superar os problemas pendentes das negociações, sobretudo a questão muito difícil da fronteira irlandesa. É verdade que neste momento não encontramos uma abordagem muito positiva, muito otimista do lado europeu, mas desde minha experiência, as negociações europeias são muitas vezes assim. Nos últimos momentos as coisas podem mudar muito. E eu também vi as notícias da conversa entre o nosso primeiro-ministro e a chanceler Merkel esta manhã, mas eu acho que não é uma coisa bastante normal nesta fase final de uma negociação tão difícil que as coisas mudam de um dia ao outro. Mas neste momento, com os dados que tem em cima da mesa, acha que o que é que vai acontecer no dia 31 de outubro? Vai haver um acordo até lá? Ou vai haver uma saída desordenada sem acordo? Pois a nossa prioridade é conseguir um acordo e estamos a trabalhar, o governo britânico está a trabalhar incansavelmente para conseguir esse acordo. Essa é a nossa grande prioridade. Mas é difícil perceber ainda se vamos ter esse acordo até ao dia 31 de outubro. O nosso primeiro-ministro disse várias vezes que se não conseguirmos esse acordo, devemos estar preparados para sair sem acordo. E portanto, como qualquer governo responsável, nós estamos a fazer preparativos intensos para essa contingência. Mas repito que a nossa preferência, clara, é chegar a um acordo com Bruxelas. Já vamos perceber o que é que o governo britânico pode fazer para se preparar para uma saída sem acordo, mas numa negociação há sempre cedências de cada uma das partes. Cada uma das partes aceita deixar cair algumas ideias. Parece-lhe que nesta negociação tem sido equilibrado aquilo que o Reino Unido admite deixar cair e aquilo que Bruxelas tem negociado? Na proposta da semana passada, o Reino Unido fez algumas cedências, uma cedência muito importante, ou seja, a proposta de criar uma zona regulatória única na ilha da Irlanda, que é um compromisso importante do nosso lado. Ainda esperamos uma resposta adequada de Bruxelas. É uma negociação, em qualquer negociação, ambos os lados têm de fazer cedências, compromissos, mas ainda temos tempo. Não muito, mas temos tempo. Dirá que agora está do lado de Bruxelas uma resposta à proposta que o governo britânico apresentou? Sim, fazemos esta proposta. Os nossos negociadores estão ainda em Bruxelas, hoje, falando da nossa proposta, e temos a esperança de receber uma resposta positiva dos negociadores da Comissão Europeia. Mas se isso não acontecer, o que é que podemos esperar? Porque o Parlamento Britânico aprovou uma lei que impede na prática que haja uma saída sem acordo, que diz que o Governo tem de pedir um adiamento se não houver acordo até dia 19, e o Primeiro-Ministro tem dito que não quer pedir esse adiamento. Portanto, se não haver acordo, o que é que poderá acontecer? Alguém sabe? A verdade é que muitas coisas podem acontecer entre hoje e 31 de outubro. E a nossa prioridade é negociar um acordo com Bruxelas e estamos a fazer todos os nossos esforços para esse objetivo. Mas no caso de haver, mais cedo ou mais tarde, eleições, o que acontecer ao longo destes 15 dias pode ser determinante depois para como essa eleição decorre, não é? A questão de eleições. Estamos numa situação política um pouco insólita no Reino Unido atualmente. Temos um governo que não tem uma maioria no Parlamento e este, obviamente, cria problemas políticos.
E, na minha opinião, esta situação não é politicamente sustentável a médio e longo prazo, e por isso eu tenho a certeza de que no próximo futuro vamos ter eleições. Mais cedo ou mais tarde. Sim, mas não antes do 31 de outubro, não seria possível. Entretanto, há vários cenários que estão a ser traçados para a possibilidade de uma saída sem acordo. E nem todos, ou quase nenhum, é muito tranquilizante para aquilo que é a vida que os britânicos estão habituados a ter. O que é que está a ser planeado? Não concorda com esta ideia? Não, obviamente, o cenário de uma saída sem acordo é o pior cenário. Pelo menos no curto prazo, haveria perturbações económicas, políticas, sociais, e queremos evitar isso. Mas, como disse, como qualquer governo responsável, temos de fazer preparativos. Temos publicado muitos avisos para empresas, para comerciantes, para cidadãos, para tentar minimizar os impactos negativos de uma saída sem acordo. E esses avisos passam por ter mantimentos em casa, medicamentos, são alguns dos bens que se admite que podem deixar de estar disponíveis? Não, eu acho que algumas destas notícias são um pouco exageradas. E temos medidas de contingência para minimizar estes impactos na nossa economia. Mas vai haver um impacto económico forte. Sim. Não podemos negar esse facto. Também em outros países, não apenas no Reino Unido, uma saída sem acordo teria impactos negativos em todos os outros países da União Europeia e, portanto, é tanto do interesse de todas as partes conseguir um acordo. Como é que acha que os cidadãos britânicos ou não britânicos, europeus, olham de facto, para a forma como estão a decorrer as negociações e, de facto, não se encontra um acordo? Toda a gente sabe quais são os prazos. Não há um certo descrédito dos cidadãos em relação à capacidade dos políticos fazerem as coisas como devem ser feitas? Eu acho que os nossos cidadãos querem acabar com o Brexit e olhar para além deste problema de tantos anos de negociações e pensar num futuro mais otimista, mais positivo. Em termos geopolíticos, podemos passar para essa parte da conversa. Em termos geopolíticos, passando agora para um cenário em que o Reino Unido já está fora da União Europeia, os Estados Unidos vão ser cada vez mais um parceiro estratégico do Reino Unido, não? Os Estados Unidos já são um parceiro estratégico do Reino Unido. Em termos de importância relativa com a Europa. Pode ser, mas somos um país europeu. Estamos a deixar a União Europeia, mas somos um país europeu com uma visão, valores europeus, e isso não vai mudar. Mas o Primeiro-Ministro tem dito repetidamente que o Reino Unido é um país ocidental virado para o Atlântico e que os Estados Unidos têm de estar envolvidos em qualquer sobrevivência futura do Reino Unido. Sim. E o presidente norte-americano tem demonstrado apoio, mas ainda não houve nenhum sinal concreto de vamos fazer um acordo comercial, está aqui em cima da mesa. Acha que isso ainda pode vir a acontecer, mas só depois de um Brexit? Ou acha que o Reino Unido não pode contar com aquela garantia e certeza? A nossa parceria com os Estados Unidos é uma das nossas parcerias mais importantes do mundo. E, portanto, eu estou otimista de que depois da nossa saída vamos poder negociar bons acordos com Washington. Mas esta é uma questão para o futuro e agora estamos muito focados na questão de resolver os problemas pendentes do Brexit. Deixe-me continuar a olhar para cenários. Se não houver um acordo para a saída, para o Brexit, o futuro será passar por acordos pontuais com cada Estado-membro, como está a acontecer em Portugal, entre Portugal e o Reino Unido. Será por aí o plano B? É um dos cenários que estamos a considerar no contexto de uma saída mais desordenada, digamos. Muito provavelmente vamos precisar de acordos bilaterais com países individuais. Que já estão a ser feitos, não é só com Portugal? Alguns, sim, mas não com todos os países. Aqui em Portugal, eu queria
expressar o meu agradecimento ao governo português pela sua abordagem muito positiva e construtiva durante os últimos meses para tentar abordar e resolver este tipo de problemas no contexto de um possível saída sem acordo. E parece-lhe que Portugal pode continuar a ser um destino atrativo para os turistas britânicos? Com certeza, sempre. Sim. Mesmo com uma libra mais baixa em termos de valor. Mesmo, sim, eu acho que sim. Os britânicos adoram Portugal e vão continuar a... Mas depois há aspectos burocráticos que mudam. Pode ser, mas estamos a trabalhar juntos com as autoridades portuguesas para minimizar estes impactos. É a sua primeira experiência como embaixador em Lisboa? Sim. Como é que está a ser? Que balanço é que faz? Está com cerca de 1 ano de função? Eu acho que, para mim, tem sido um grande privilégio ser nomeado embaixador britânico como um país com o qual temos ligações tão importantes, tão históricas. Todos os portugueses sabem que temos uma aliança muito antiga de mais de 600 anos e é um privilégio estar aqui representando o Reino Unido em Portugal. E a nossa experiência até agora foi muito, muito positiva. Mas para um embaixador é melhor ou pior ser nomeado numa altura destas em que há um tema tão importante? Isto é, por um lado há mais protagonismo. Não é um timing fácil. Por outro lado há dificuldades. É diferente, pelo menos. Eu acho que os meus antecessores provavelmente tinham um papel mais fácil do que eu. E gosta dessas dificuldades? São interessantes, sim. Que objetivos é que lhe deram quando lhe atribuíram Portugal como destino para as suas funções? Quais eram os principais objetivos que tinha? Ou que tem? Para mim, o importante é olhar para além dos nossos problemas atuais, o Brexit, e pensar num futuro muito otimista, positivo. Eu tenho uma visão de uma parceria bilateral futura entre Portugal e o Reino Unido. E neste contexto estou muito, muito otimista, porque eu acho que temos uma base muito forte para construir novas relações no futuro. Em termos comerciais, por exemplo, o volume de comércio entre o Reino Unido e Portugal é muito grande. O Reino Unido é o 4º maior mercado para os exportadores portugueses e está a crescer este volume por mais de 50% nos últimos 5 anos, apesar do Brexit, o que é uma coisa impressionante. Também uma situação dos investidores é positiva neste momento. Temos muita colaboração em setores como serviços digitais, tecnologia, ciência, pesquisa, investigação, etc. E eu acho que estes setores têm muitas possibilidades para o futuro. E não teme que um no deal possa pôr em causa essas possíveis parcerias futuras? Não, eu acho que não. Eu acho que podemos aprofundar estas relações independentemente do desfecho do Brexit. O embaixador do Reino Unido em Portugal, Chris Saint, e o nosso convidado do Direto ao Assunto das Manhãs 360. Senhor embaixador, muito obrigado por ter vindo à Rádio Observador. Obrigado a vocês.